Vamos voltar na história do seu Pedro? Seu Pedro, o idoso que foi assassinado, asfixiado dentro de casa no Boqueirão. Aqui são as imagens no dia em que o crime aconteceu, os suspeitos detidos, tudo por conta de que um vendedor de mel, que o seu Pedro conhecia, foi até a casa dele para cometer o roubo de uns televisores. A família está destruída. Mas a pergunta que a gente traz para você é o seguinte: a violência contra idosos é grande, mas o que fazer para isso mudar? Na imagem que você está assistindo agora, mostra algumas situações envolvendo ataques contra idosos, seja para roubo ou então agressões em decorrência de divergência de opiniões. E o estado do Paraná é um dos que mais lideram esse tipo de crime. Olha a quantidade de flagrantes de ataques contra idosos que você está assistindo. E essa reportagem especial que você vai ver agora traz mais informações a respeito disso. – 2.750 casos em um único ano. Esse é o número que coloca o Paraná entre os estados com maior índice de violência contra idosos, só ficando atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os dados são do Atlas da Violência e mostram que o estado teve uma alta de 280% em casos assim nos últimos 10 anos. Por trás de cada número desse, existem histórias, como a que aconteceu aqui. Nessa casa, mais aos fundos, morava o seu Pedro, que tinha 86 anos. Um idoso acostumado a conversar e receber muita gente em casa. E foi justamente durante uma dessas acolhidas que ele foi morto por 2 criminosos que fugiram da casa levando 2 TVs, um celular e possivelmente dinheiro. Era um homem conhecido de seu Pedro, um vendedor de mel. Ele entrou na garagem de carro e junto com o comparsa cometeu o crime. Seu Pedro foi morto por agressões e asfixia. Meu pai era uma pessoa carismática do bairro. Nós moramos aqui há mais de 43 anos, uma pessoa conhecida. E se tornou vulnerável pela situação que aconteceu com ele, porque para ele não tinha maldade no coração. Todas as pessoas, para ele, ele só via o bem. 3 dias após o crime, essa é a primeira vez que a família do seu Pedro fala sobre o caso. Conversamos justamente na praça que fica à frente à casa onde o idoso morava. E aqui passava a maior parte do tempo. Tinha muitas vezes que ele ficava aqui, com o sol ali, botava um pezinho assim, um bonezinho e ficava com o cigarrinho dele, sabe? Então, são coisas que eu vou guardar na minha memória, sabe? Logo depois do crime, a polícia prendeu o suposto vendedor de mel. No depoimento, ele demonstra que já tinha a confiança da vítima. É o meu cliente, né? Ele tinha me pedido uns potes com rótulo, que ele entrega para mim. Ele é um senhor muito querido. É muito legal, ele. O vendedor de mel diz que entrou na casa, mas não dá detalhes do que aconteceu. O senhor foi sozinho ali ou foi com o Marcelo? Eu fui acompanhado. Ah, você foi com o Marcelo? Sim. O que aconteceu ali? Eu entreguei mel lá, e aconteceu uma desgraça lá, eu peguei e saí fora. E foi o Marcelo que matou o Pedro? Ah, não sei, senhor. Você não viu ali? Não vi. E daí depois vocês foram vender a TV? É isso? Depois que já estava feito cagado. O comparsa, que para a polícia tem participação direta no crime, diz não ter envolvimento. Você não participou desse latrocínio? Não, senhor. Não, senhor. Pode provar. Você não foi na casa dele? Não, do Pedro? Não, senhor. Não foi não, senhor. E você nem conhecia o Pedro? Não, senhor. Os 2 estão presos por latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Logo após matar seu Pedro, eles venderam as TVs roubadas e passaram a noite usando drogas. O receptador também foi encontrado pela polícia. As TVs, o Luciano pediu para eu guardar na minha casa. Eu fui lá e guardei. Ele falou, se interessa você comprar? Eu falei, interessa comprar. Daí ele ficou de me trazer a nota. A troco de um televisor. O que é um televisor hoje para uma vida de uma pessoa de 86 anos? Assim como os números indicam, o caso do seu Pedro não é o único. Com o Paraná figurando entre os estados com maior índice de violência contra idosos, histórias não faltam.
Nesse caso, o idoso foi agredido com socos e chutes. O motivo? Uma reclamação sobre a velocidade das motos na rua. O ataque contra 2 idosos foi registrado por moradores. Repare no homem que sai de perto de uma motocicleta e usa capacete. Ele vai rapidamente na direção de um dos idosos que está perto do próprio carro. Ele é agredido com socos e tem o celular arrancado das mãos. O agressor joga o aparelho no asfalto e ainda dá um soco no outro idoso. Ele também volta na direção do primeiro idoso agredido, que já estava caído na calçada. A vítima é atingida por um chute. O autor volta para a moto e vai embora. Os dois foram atacados, segundo testemunhas, porque pediram para que o motociclista passasse mais devagar pela rua. Aqui outro caso chocante. O filho, um médico, matou a própria mãe. Dona Erondina de Oliveira tinha 73 anos. Os vizinhos ouviram brigas e a idosa foi morta durante uma agressão. Essa cena é do final do ano passado. Um senhor de 82 anos foi violentamente agredido por um motorista após um acidente de trânsito. O idoso sofreu ferimentos principalmente na região da cabeça. Ele foi encaminhado para o hospital, mas liberado horas depois. O ano passado foram mais de 450 denúncias recebidas e checadas aqui pela equipe. Esse ano já foram mais de 200 denúncias recebidas e checadas. E assim que a denúncia chega, uma equipe policial se dirige até o local onde essa vítima, idosa, reside, onde ela está morando, faz uma entrevista com a vítima, conversa com os vizinhos, com demais pessoas que estão ali ao redor e constatando que a denúncia ou a informação é procedente, é instaurado inquérito policial e o agressor pode ser sim responsabilizado criminalmente e a vítima também é amparada e acolhida. É a conscientização da necessidade de denúncia, que as pessoas ao redor, vizinhos que consigam perceber algum caso de desvio patrimonial, de maus tratos, de abusos psicológicos, que denuncie através dos nossos canais. Somos daquela família criada na tendência de o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Então isso eu vou guardar para sempre, dele. O que ele e o outro, só o fato dele me ensinar a ser um ser humano que transmitir que eu hoje, graças a Deus, estou com meu filho aqui. Então são circunstâncias que a gente tem que pegar as coisas boas. E o mais triste disso tudo, que a gente viu, é que a criminalidade acontece com quem está perto da gente ali. O filho que assassinou a mãe, o amigo que conhecia o outro idoso, esse caso da motocicleta aqui, que é o rapaz da Copel, ali um terceirizado, que presta serviço para a Copel, que agrediu um idoso que só pediu para ele parar de correr de moto, porque ele poderia se machucar, olha lá, batendo. O vendedor de mel, que conhecia toda a vizinhança, toda a rotina dos idosos, quer dizer, uma pessoa perto. Entrou lá na casa do seu Pedro, tirou a vida dele, uma covardia sem limite, está preso. E que assim continue.